Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos começando mais um webinar da UPL. Dessa vez nós vamos falar sobre a biologia e controle do psilídeo dos citros. Eu sou a Camila Macedo Soares, sou sócia-diretora da Biomarketing, a agência de comunicação e marketing do agronegócio. Bom, estamos começando agora nosso webinar às 4 horas. Tem 1h30 de duração, então a gente finaliza às 17h30, tá certo? Nós estamos ao vivo, né? Temos centenas aqui de pessoas já nos assistindo do Brasil inteiro, de ponta a ponta, né? Claro, uma concentração grande nas culturas de citros. E este webinar é interativo, então durante o webinar todo, a qualquer momento, durante as palestras ou os debates, vocês podem e devem interagir com a gente, mandando as perguntas e comentários, tá bem? Aguardo aqui a participação de todos vocês. Bom, pessoal, então, nosso tema de hoje, biologia e controle do psilídeo dos citros. Bom, vamos falar um pouquinho de greening, né, que é a doença mais destrutiva dos citros aqui no Brasil. Ataca todos os tipos de citros e não há cura para as plantas doentes. As bactérias do greening, elas são transmitidas pelo psilídeo, que é, né, o nosso tema de hoje, e o seu controle exige o plantio de mudas sadias, a eliminação das plantas doentes, e, claro, o controle do psilídeo, tá certo? Bom, quero dar as boas-vindas aqui para tratar desse tema aos nossos palestrantes, vou apresentá-los, temos 4 palestrantes, eu vou falar pela ordem das palestras, tá? Bom, José Luiz Tejon, boa tarde, muito bem-vindo aqui ao webinar. Bom, o Tejon é sócio-diretor da Biomarketing, agência de comunicação e marketing do agronegócio, ele é mestre e doutor em ciências da educação, jornalista, publicitário e autor de mais de 30 livros. Ele foi listado pela Isto É Dinheiro Rural entre as 100 nomes de maior destaque no agronegócio. Bom, Leandro Aparecido Fukuda, nosso segundo palestrante, é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras e dedicou-se desde o início da carreira à citricultura, né? Ele tem MBA em gerenciamento de projetos pela Faculdade Getúlio Vargas e atualmente é sócio da Farmatac, onde atua como consultor na cultura de citros, principalmente nas áreas de produção de mudas, implantação, condução, tratos culturais, colheita e custos de produção. Bom, boas-vindas ao nosso terceiro palestrante, Danilo Franco. Danilo é engenheiro agrônomo formado pela Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinária da Unesp Jaboticabal. Trabalhou como bolsista na Estação Experimental na Citricultura de Bebedouro, juntamente com mestrado em agronomia e também tem doutorado em agronomia, com foco em produção vegetal. Ele é membro da empresa Farmatec também, onde desempenha o papel de pesquisador responsável da Estação Experimental, executando pesquisas principalmente na cultura dos citros. E por último, né, nosso convidado da UPL, o Edivaldo Luiz Panini, é consultor de desenvolvimento de mercado na equipe de marketing tático especialidades da UPL. Ele é técnico em agropecuária, tem graduação em biologia, pós-graduação em marketing e vendas e atua no mercado de pesquisa e desenvolvimento de defensivos agrícolas há mais de 30 anos. Panini, já que te apresentei aqui, te chamo para dar as boas-vindas e introduzir ao tema aqui do nosso webinar. A palavra está contigo. Ok, obrigado, Camila. Em nome da UPL, eu gostaria de agradecer a presença de todos os participantes neste nosso webinar. Nós temos aqui centenas de pessoas que estão participando, né? Citricultores, distribuidores, consultores, estudantes de agronomia, pessoal da área técnica, os agrônomos de fazenda, enfim, de uma forma geral, o pessoal da indústria também, né? Gostaria de agradecer a participação de todos os presentes e saudar os colegas, a Camila e o Tejon do Biomarketing, e o Danilo Franco e o Leandro Fukuda, da Farmatac, que são parceiros na área de desenvolvimento de produtos e consultoria da UPL de longa data. O meu muito obrigado a todos, sejam bem-vindos, espero que essa webinar contribua bastante para agregar valor no trabalho de vocês, no conhecimento, e a gente também tem uma oportunidade, igual a Camila falou, de interação, a qualquer momento vocês podem fazer perguntas, e também é o momento de vocês estarem passando a experiência de vocês, ou também solucionando alguma dúvida que porventura eu possa ter. Mais uma vez, todos sejam bem-vindos a essa nossa webinar Biologia e Controle do Psilídeo dos Citros. Muito obrigada, Panini, pelas boas-vindas. Já temos várias pessoas aqui participando com a gente, Lorival, Emanuel Alves,
falando que toda a Crop Agrícola está assistindo com a gente, Luiz Ramos de Limas também dando a boa tarde, agradecendo a participação dos palestrantes, ele fala de São José do Rio Preto. Enfim, boas-vindas a todos. Então, e agora eu convido o nosso primeiro palestrante dessa rodada, né, dessa tarde de muito conteúdo, que é o Tejon, para falar sobre citros na nova alimentação. Tejon, boas-vindas para você, a palavra está contigo agora. Obrigado, prazer estar com vocês aí, Edivaldo, o PL, time aí da Saúde Vegetal, Danilo, Fukuda e todo mundo que está com a gente aqui. Bom, aqui está, né? Eu não sei se é exatamente a nova. A laranja tem um patrimônio de percepção ligada à saúde de muito tempo. E essa aqui é uma maravilhosa laranja lima da Pérsia, que eu aprendi a sempre tê-la comigo, porque meu pai me educou a todo dia uma dessa aqui, porque ele dizia que é maravilhosamente boa para os rins, entre outras coisas. Então está aqui. É um assunto já antigo. Agora, ele foi ficando, como nossa introdução aqui tem a ver com o mundo do marketing, da comunicação, foi ficando não lembrado, né? Não foi atualizado, principalmente para o patrão mais jovem, a associação do suco de laranja com saúde. Aí deu essas coisas malucas do mundo. Aconteceu Covid-19. Conclusão, em março, no planeta Terra, cresceu 40% o consumo de suco de laranja. Em abril, no planeta Terra, cresceu 45% o consumo do suco de laranja. Neste ano aqui, só com o crescimento que nós tivemos até agora, significa que o ano tem um consumo superior ao ano anterior de 10%. Num produto que vinha caindo o consumo ano a ano, 0,3, 0,5, vinha declinando. Quase estabilizado, declinando um pouquinho, mas não vinha em nenhum ritmo ascendente. Então, o assunto, esse patrimônio mental de saúde, elevou o consumo do suco de laranja no planeta Terra. Uma outra coisa muito interessante, que é, com a quarentena planetária praticamente, o café da manhã ficou um café mais longo, um café mais curtido, um café que não é o café típico de quando a gente não tem a quarentena ou tem que trabalhar. Você toma um café rápido, sai correndo, vai para o carro ou vai para o metrô, né? Às vezes até com um copinho de café na mão, e você não tem tempo para degustar o café da manhã. Então, o tempo do café da manhã aumentou o consumo de produtos típicos de uma degustação mais prazerosa, com mais tempo, dos sucos, dos flocos, né? O pessoal também de cornflakes vendeu mais, outros produtos da Pepsi, da Coca-Cola, matinais, venderam mais, e o suco de laranja também se aproveitou deste maior tempo destinado a um café da manhã mais curtido, com muito mais tempo e muito mais gostoso e saboroso. Ovos, etc. Então, a laranja, que trazia com ela este ativo, este patrimônio mental de saúde, associado ao tempo maior que foi dado para essa refeição, subiu espetacularmente no mundo. O Brasil vende 2,5 bilhões de dólares de suco de laranja para o mundo, e num sistema de agribusiness muito moderno. É o setor, talvez, que tenha o melhor modelo de logística dentre todos, né? Acesso a mercados, algumas organizações da indústria muito bem organizadas, orquestradas, com acesso aos clientes internacionais, e também no mercado interno. O consumo de suco de laranja não é muito grande, 0,4, 0,5 per capita, mas aqui no Brasil se come muito suco de laranja. Laranja transformada em suco nos elevaria aqui a um consumo per capita na casa de 5 e de 6. Agora, qual é o ponto quando nós falamos do novo, do pós-coronavírus? Já era estudado e já se tinha
um projeto, um plano, em que tudo relacionado ao agronegócio é sinônimo de saúde. É praticamente não mais um agronegócio, mas um health business, uma agricêutica, um mundo onde o alimento é associado à saúde. Saúde essa desde a originação. Então, a saúde numa compreensão sistêmica de complexo, desde da saúde do solo, da saúde da planta, da saúde envolvendo os tratos culturais, saúde do produtor, saúde do microbioma onde é produzida a fruta, saúde ao longo do processo inteiro de agroindustrialização, etc., até chegar ao consumidor final, cada vez mais os produtos voltados a uma percepção de nutrição humana. Portanto, saúde já vinha se transformando num sinônimo moderno de agronegócio. Com o Covid-19, nascido de um péssimo mercado de animais vivos lá em Wuhan, como é muito comum existir nas áreas mais pobres do planeta, comércio de alimentos sem condição e controles sanitários, ali eclode esse mutante, esse vírus que causa essa pandemia que nós estamos envolvidos hoje. Portanto, daqui para frente, o assunto higiene, o assunto segurança, o assunto safety, né, como se fala em inglês, o assunto de saúde alimentar fica imensamente associado ao campo da produção de alimento. E, nesse sentido, o grande desafio para o mundo da citricultura seria: vamos manter o crescimento que tivemos agora? Vamos para mercados, por exemplo, conversando com o pessoal de citricultura, eles me diziam: nós não temos mais para onde crescer. Tem sim. Dos 2,5 bilhões de dólares que nós vendemos, 70% vai para a Europa, 20% para os Estados Unidos, 5% para o Japão, 3% para a China. Então, se nós olharmos China, Ásia, Japão, do ponto de vista de vender a importância do consumo de laranja, de suco de laranja, nesses mercados, nós temos lá um mercado que, com certeza, é muito maior do que aquele mercado que nós já temos. Portanto, existe, sim, potencial para ser buscado para aumentar o tamanho da demanda, né? O tamanho da demanda pode crescer, então nós temos um mercado aí que pode ser, efetivamente, muito maior do que o mercado atual. E temos, nesse agribusiness da citricultura, uma orquestração, né? Uma Fundecitrus, por exemplo, fazendo um trabalho extraordinário, pesquisadores, um trabalho bem articulado com a própria indústria, com acesso a mercados, né? O pessoal hoje, nesse momento aí, com um dólar aí a 5,50, deve estar feliz com o preço, etc. Ou seja, estamos falando de um setor do agronegócio que, neste momento, muito bem e com perspectivas muito interessantes. O grande desafio é: conseguiremos manter na mente dos consumidores internacionais isso que nós conseguimos agora, ou seja, a transformação da laranja, do suco de laranja, em um produto efetivamente vinculado à boa saúde, né? Ele estava aí também com umas imagens de que engordava, essas coisas todas. Você tem que batalhar, porque percepção é o que se faz na cabeça das pessoas. Laranja é o que você faz no campo, suco é o que você faz na agroindústria processadora, né? Agora, venda, percepção é o que a gente faz na cuca das pessoas. Portanto, nós vamos entrar também numa fase do Alavante de muita comunicação. É um agri-war, como chamamos. É uma guerra dentro do agro por percepções. É um fight for perception, uma grande luta por percepções. É o grande desafio, eu diria, fora da porteira, né? No antes, dentro, no pós-porteira. Então, do pós-porteira para frente, é uma grande luta por percepções, uma grande luta onde os memes, né, como a gente diz, gene é o da genética, meme é o que você faz aí nos menores núcleos possíveis dos neurônios humanos. Então, uma grande batalha por percepção, e o desafio é o desafio de como vamos manter o crescimento que tivemos já neste ano,
acumulando aí o primeiro quadrimestre um crescimento que nos leva a 10% de consumo a mais do que no ano anterior, num setor que vinha mais ou menos flat, caindo 0,3%, 0,4%. Não vinha numa perspectiva ascensional. Agora ele deu um salto. Saúde é o nome, portanto, está inserido na saúde humana e nós temos que trabalhar isso fortemente nas mamães, nos papais, nos professores, nos educadores, nas crianças, né? A paixão pela laranja, como meu velho pai, né, que já se encontra lá em outros pontos do universo, me ensinou. Isto aqui, todo dia, é fundamental para a sua saúde, e eu estou com ela aqui todos os dias. Então, pessoal, o novo agro é sinônimo de saúde, saúde é um nome, e quem não tiver um canal, uma cadeia produtiva gerenciada no conceito de saúde e que prove saúde ao longo de todo o ciclo da cadeia produtiva, vai ter muito problema de acesso a mercados, porque os supermercados ficarão muito exigentes, as ONGs ficarão muito exigentes, as associações de defesa de saúde dos consumidores muito exigentes, portanto, estamos num ramo, estamos num setor do agronegócio onde saúde é o sinônimo e agora nós aqui no grupo do pessoal da citricultura, um pouco, eu diria, afortunados nesse momento, sortudos nesse momento. E uma coisa muito rica, né, que a gente observa no setor da citricultura, não é um setor fácil, é um setor que enfrenta dificuldades e crises consideráveis ao longo dos tempos. E a pesquisa faz com que o aspecto da defesa fitossanitária deste produto seja extremamente exigente. Existem perdas, né, que são sutis e ocorrem em volume considerável em termos de caixas de laranja, e nós desenvolvemos um know-how, um conhecimento no enfrentamento das doenças e das pragas deste produto fantástico aqui, que é a laranja. Portanto, perspectivas, na minha opinião, extraordinárias, e temos que trabalhar muito o aspecto das percepções humanas para não perdermos a conquista que a categoria deste produto teve neste Covid e que ele permaneça daqui para frente. Então, era mais ou menos isso, por enquanto, que eu queria dizer, Camila. Retorno a você e aos nossos pesquisadores, né? O pessoal que, junto com os produtores, faz essa realidade aqui acontecer. Tejon, gratidão por essa introdução, viu? Tenho certeza que agora a gente entra para os próximos temas um pouco mais técnico, com muito mais gás depois dessa introdução mais ampla, né, que você faz. Bom, só um resumão de tudo, né? Eu acho que fica muito claro essa mudança de hábito que o Tejon fala, principalmente, né, que é o foco que ele dá logo no início da palestra, sobre esse retorno do prazer e o tempo dedicado ao café da manhã, que muito consequentemente, né, traz esse salto do consumo do suco de laranja. Também ele fala do pós-pandemia, né, o agro hoje como sinônimo de saúde, seja do solo, das plantas, do produtor, e claro, de todos os processos, né, de ponta a ponta da cadeia até o consumidor final, que é o que ele enfoca bastante também nessa abertura do nosso webinar. E por último, ele comenta também bastante da importância da comunicação, nessa luta de percepções, inclusive o Tejon nomeia, né, de agro-war. Muito bacana. E agora, né, já que falamos bastante de comportamento de consumo, acho que a gente pode entrar no comportamento e ciclo da praga nos citros com a nossa segunda palestra, que é com o Fukuda. Fukuda, bem-vindo, uma boa tarde para você, a palavra está contigo. Bom, boa tarde a todos, né? Eu vou falar de psilídeo, da biologia do inseto do ciclo da praga, né? E vou falar um pouquinho da importância, porque o psilídeo ele está aí desde a década de 40, é uma praga que já havia, lembro, por volta dos anos 90, a gente atendia alguns viveiros de mudas e tinha psilídeo na época de brotação, mas na verdade ele não era um problema grave até 2004, quando nós tivemos a introdução aí da bactéria do greening no Brasil. Então, a partir de 2004, a praga ficou muito importante, porque ele é um vetor que provoca a doença do greening. E a doença do greening, a gente costuma falar na nossa empresa,
que ela é uma doença patrimonial, porque ela destrói o patrimônio do projeto do produtor. Então, ao longo do tempo, esse produtor tem, além da perda da planta que ele perde quando o psilídeo provoca um dano, infecta a planta, e depois de alguns anos essa planta deixa de produzir, ele tem o lucro cessante dessa planta. Então, tudo isso somado provoca uma perda muito grande dentro do projeto que o produtor faz para tocar aí 20 anos, ou 20 anos, 15, 18 anos aí. Então, ele é uma doença, o greening ficou importantíssimo, e hoje eu considero que a diaforina ela é o maior problema de citros, assim, de manejo de citros, uma das grandes preocupações nossa no momento de determinar manejo, como estabelecer esse projeto, aonde estabelecer. Então, nós temos um diferencial muito grande das regiões com relação ao volume de greening hoje, né? Mas nós temos em torno de 35 milhões de plantas doentes, e isso numa conta simples, a gente pode fazer a conta de, se a gente perder uma caixa aí por planta de produção, nós estamos perdendo aí 35 milhões de caixas na citricultura, provocada pelo greening. Então, sempre vai ser uma preocupação grande, e a gente precisa combater o vetor, porque isso é uma das ferramentas que nós temos para combater o greening aí. Então, o nome científico do Psilídea diaforina citri, ele transmite o Candidatus liberibacter para a planta de citros, ocorre em brotações novas, nas faces de folhas inferiores, e com relação ao clima, a gente tem tido um efeito, assim, a gente percebe nas armadilhas, que a gente tem um período que a gente tem um pouco mais de psilídeo, e muito relacionado com as brotações, os grandes fluxos de vegetação que ocorrem nesses pomares. Então, a gente inicialmente a gente falava que era uma faixa muito estreita, mas a gente tem percebido que tem uma faixa um pouco mais larga de época de presença da praga. Então, está espalhado por toda a América aí, praticamente, né? Nós temos visto, nós temos consultoria na Costa Rica, e esse é o maior problema deles também lá hoje, nos Estados Unidos. Então, por todas as Américas aí, nós estamos tendo a presença da diaforina. Bom, a diaforina, ela coloca os ovos dela em brotações novas. A gente cria psilídeo na estação experimental para teste, e a gente vê nitidamente, sim, que as brotações, quando tem brotações, elas colocam muitos ovos, né? Cada fêmea chega a colocar 800 ovos, e essa é uma fase importante que o Danilo talvez fale mais lá à frente no controle, que ela está relacionada com os produtos fisiológicos. Então, nos plantios novos e nos grandes fluxos de vegetação, a gente tem tratado um pouco essa fase dos ovos, porque a gente percebeu nas criações nossas, nos experimentos nossos, mesmo quando está tratado, o psilídeo às vezes vem em cima da área e colocam ovos lá, que vão eclodir posteriormente. Bom, temos a fase de ninfa, que caminha muito lentamente, né? Tem 5 estágios. Nós podemos ver na foto aqui, né? A ninfa, né? E ela é uma fase que é afetada tanto, dá para a gente tratar tanto com fisiológico quanto com produto adulticidas, os adulticidas aí, os inseticidas adulticidas, e ela nasce praticamente sempre sem a bactéria. Mas se ela for criada numa planta infectada, com certeza todas as ninfas vão sair infectadas dessa planta. E isso é o mais grave, por isso a recomendação de erradicação de plantas para controle da doença.
Bom, o aduto na verdade, na área de manejo, ele é a área mais importante para nós, porque ocorre uma migração muito grande de psilídeo de uma propriedade vizinha para outra, e a gente tem uma preocupação, uma meta muito grande de pulverizações que vão de 12 até 36 pulverizações por ano, dependendo da região, da pressão da doença em cada região. Ele percorre distâncias aí, né? Nós vamos falar depois, mas do ciclo biológico, o que é importante? É importante a gente entender, assim, que o ciclo biológico varia muito, muito influenciado por temperatura e umidade. Então, nós temos um ciclo muito mais curto nas regiões um pouco mais quentes e um ciclo mais longo nas regiões mais frias. Isso é importante porque o número de aplicações, isso influencia no número de aplicações que nós temos que fazer. Então, a longevidade é até 6 meses, né? Ele consegue, um adulto consegue sobreviver desde que tenha citros para ele se alimentar, outra planta que nem murta, né? Que também é um hospedeiro, é uma planta ornamental. A gente encontra muito aqui na cidade murta e encontra muito psilídeo nessas murtas que a gente encontra aqui em Bebedouro, na nossa cidade. Isso ocorre em toda a cidade. E o pior de tudo isso é que isso é reposição de psilídeo para as áreas comerciais aí. Bom, aqui dá para a gente ver muito bem, com relação à temperatura, o que acontece, né? A gente percebe aqui que a gente sai com 18 graus aí de 7,7 dias para eclodir, para 2,6. E o ciclo biológico ele sai de 43 dias a 18 graus de temperatura para 12 dias aqui. Então, o que isso nos remete? Teoricamente, as regiões mais frias têm uma vantagem no número de ciclo que ocorre por ano da praga. Isso talvez leve a populações um pouco mais controladas. A gente percebe que em temperaturas muito altas, extremas, também a gente encontra pouco psilídeo. Eu tenho uma área de atuação muito grande na região de Minas, né? Que a temperatura é muito mais alta, a umidade relativa baixa, e a gente percebe nitidamente que as populações lá, a presença de psilídeo é muito pequena nessas regiões de Minas, e um pouco na região de Jales. Ali. Bom, o psilídeo, ele chega não infectado, às vezes, numa planta doente, ele migra de uma propriedade para outra, a partir do momento que ele adquire a bactéria, ele passa a transmitir essa bactéria para as plantas sadias. Então, esse é o grande problema, essa é a grande preocupação de controle. Por isso que todo mundo tem uma meta muito grande de controle desse adulto, porque a doença acaba andando sempre dentro da propriedade ou vindo um psilídeo contaminado de uma propriedade ao lado, né? Ele sempre acontece a transmissão por conta do adulto. Então, o adulto, a gente tem uma meta muito grande do controle de adulto. Então, a maioria já sabe, né, que causa um entupimento dos vasos, né, do floema, a doença, e dificulta a planta a continuar trabalhando. Então, a gente percebe que essa planta, uma vez contaminada, ela vai, cada ano, ela aumenta o dano até o ponto de chegar ao ponto de não se colher mais a fruta dessas plantas, praticamente cair tudo. Mais interessante que essas plantas, sempre fico muito curioso com isso, essas plantas não têm problema com pegamento de fruto, normalmente essas plantas têm um bom pegamento de frutos, mas durante o ciclo, essas frutas vão todas para o chão aí, nas plantas de nível quase 50%, 70% contaminada. E isso inviabiliza a planta, causando perda de patrimônio
do patrimônio, do valor da planta e do lucro cessante dessa planta, que é em torno de 5 anos para você fazer ela voltar a produzir de novo a mesma quantidade de laranja. Bom, a ninfa, ela adquire a bactéria também, a ninfa e o adulto. Ela leva um tempo muito curto para adquirir e ela também tem uma eficiência, o adulto tem uma eficiência muito grande para transmitir. Uma vez ele com a bactéria dentro dele, ele tem um período muito curto. Esses dois trabalhos aí falam de 15 a 30 minutos de período de transmissão. Então, é muito complicado, porque quando nós aplicamos os produtos e deixamos a planta protegida, nós temos um estudo aí que o Danilo fez lá, talvez ele vá até apresentar isso, mas existe um tempo para que esse produto mate o psilídeo. Então, nós temos para neonicotinoide um tempo, para piretroide um tempo e para fosforado outro tempo. O grande problema disso, além disso, nós enfrentamos um outro problema no negócio do tempo que o psilídeo infectado chega e leva para morrer. Nós temos um outro problema que é nos últimos dias, por exemplo, você estabelece 10 dias para pulverizar ou 15 dias, nos últimos dias, mesmo o psilídeo morrendo, ele leva um tempo muito maior para morrer e ele acaba infeccionando. Então, hoje nós temos área na região sul, que com 4 anos de idade, pulverizando cada 10 dias, tem de 18% de plantas contaminadas. Isso é muito grave. A gente percebe que isso gera a gente um insucesso, uma sensação de insucesso muito grande. Tá? Um momento só que... ok. Bom, o psilídeo é influenciado por várias... pela planta, pelo estágio da planta, pelo clima, pela umidade, pelos brotos, né? Pela época de brotação, que isso talvez seja um comando muito grande, porque o psilídeo acaba percebendo os voláteis dos brotos e acaba se multiplicando nesses brotos, e pela época da planta. Bom, eles podem se deslocar de 300 a 2.000 metros, né, com corrente de ar, segundo esse trabalho. A gente acredita que pode se deslocar até a mais de distância, porque nós temos uma propriedade muito isolada e a gente percebe que ocorre a contaminação mesmo assim em áreas com distância maior que 2.000 metros, mas isso é o trabalho que nós temos aí. As flutuações populacionais maiores de aforina, elas ocorrem durante os fluxos vegetativos, como eu disse, porque o psilídeo bota nesses brotos e ele só consegue criar em brotos novos e isso causa um problema de população muito grande. Então, a gente fala das armadilhas, né? Nós temos sempre falado para o produtor colocar as armadilhas em planta, mais no alto da planta, porque nesse trabalho a gente vê que a maior parte dos psilídeos foram coletados na área mais alta da planta, né? Nas áreas mais altas. A gente pede para não colocar essas armadilhas muito baixas. E os fatores que falam do desenvolvimento, deslocamento, efeito de borda. Psilídeo, a gente vê o dano de green em todo mundo, isso é conhecido por todos, até uma prática de campo muito grande, é o efeito de borda, né? Esse psilídeo se desloca, chega na borda da propriedade e provoca um dano muito grande de borda aí nessas áreas das fazendas. Então, é muito nítido isso aí. Tá? Esse é o sintoma na folha, né? Esse é o sintoma o mosqueado aí na folha, né? O espessamento das nervuras, né? E as folhas enroladas e encarquilhadas, muitas vezes, né?
E no fruto, o fruto a gente comete muito pouco erro de diagnóstico em fruto, porque ele provoca essa simetria do eixo do fruto, esses vasos vão ficando de coloração diferente, e tem um espessamento do albedo. Então, o fruto se desloca, o fruto ele é sempre simétrico, né? E aqui ele deixa de ser simétrico. Então, é um jeito muito fácil de identificar o sintoma da doença. Bom, a planta, quem trabalha com citros pode perceber isso, o dano para a planta é muito grande. Uma planta como essa da foto, que tem a contaminação praticamente de 70% a 80%, essa planta inviabiliza totalmente a produção. A gente tem feito de tudo para diminuir a queda de fruto dessas plantas, testamos muitas coisas e, infelizmente, até agora, sim, muito pouco sucesso nessa queda de frutos, para diminuir a queda de fruto dessas plantas. Bom, e o controle interno? Como é que o que a gente tem feito na parte de controle interno? A gente tem um foco muito grande em aquisição de mudas sadias, né? De 99 para cá, nós temos os viveiros telados, né? Isso foi eu acho isso um ganho fantástico nessas produtividades de citros, né? Nós podemos perceber isso, é uma das partes que a gente eu posso dizer que é muito perceptível no campo. De 99 para cá, a legislação de mudas de laranja, ela ficou muito dura e fez isso melhorar muito. Hoje nós vamos para o campo e encontra mudas muito sadias, muito bem produzidas, né? A eliminação de plantas doentes, a nossa empresa até hoje ainda prefere eliminar as plantas doentes, por isso que a gente trabalha com uma intensidade muito grande de pulverização de inseticidas, para que tenha pouca plantas doentes, para que a gente não precise erradicar tantas plantas assim. Monitoramento do psilídeo, isso são os fatores de controle interno. Bom, tem um trabalho do Fundecitrus, no Unido contra o Greening, aí, né, no Unidos contra o Greening, um trabalho excelente, eu acho que esse alerta fitossanitário, eu acho que é um alerta importantíssimo para as regiões, que avisa o produtor quando tem presença de psilídeo por região, isso está no site do Fundecitrus, e eu gostaria até de parabenizar o Fundecitrus pela ação, né? E hoje nós temos dentro das propriedades produtores que administram um raio de 2 quilômetros, de 5 quilômetros. Isso é importantíssimo. Erradicam plantas, erradicam plantas de limão-cravo que estão nessa área do entorno. Isso tem ajudado muito, e a gente pode perceber em algumas propriedades que fazem isso, a diminuição da coleta de psilídeo nas armadilhas. Então, todas essas ações junto faz um bom controle de green, e a gente sabe que a doença a pressão é muito alta em algumas regiões, mas a gente vê que quem faz um tratamento muito bem feito e tudo que nós falamos tem um sucesso muito grande com relação ao controle de green. E aí vem os inimigos naturais, que a tamaríxia, né, que é importantíssimo. A gente vê na Costa Rica, eles têm um estudo falando de 50% a 70% de predação em pomares vizinhos que não fazem bom controle do greening. Eles soltam tamaríxia e lá eles puderam medir, como não tem controle de inseticida nos vizinhos, eles conseguiram medir assim, de 50%, e existem trabalhos falando de 50% também. Então, é um sucesso muito grande e isso é feito em propriedades que não fazem tratamento. Isso é uma mitigação do volume de psilídeo que você recebe na tua propriedade. E o Fundecitrus também tem um trabalho muito legal nisso, ele distribui essa vespa, né, para o pessoal pegar lá e soltar isso nas propriedades vizinhas e aonde nós não podemos fazer controle. Então, para mim, na minha parte, acaba aqui.
E eu posso dizer que, desde o começo do greening, só para finalizar, a gente sempre teve uma crença muito grande de que a gente ia conseguir conviver muito bem com a doença, assim, melhor que os outros países, por conta de estrutura de campo que as propriedades tinham. E isso se tornou uma verdade. Quando a gente visita outros países, a gente vê o tamanho do dano que eles sofreram com a doença. E o citros no Brasil conseguiu se manter aí dentro das produções que a gente tinha. Então, parabéns aí ao citricultor, ao Fundecitrus, às entidades de pesquisa. Isso é o nosso presente aí. Obrigado aí. Legal, Fukuda, muito obrigada por essa palestra. Já estamos tendo, né, várias interações aqui, pessoas mandando abraço, agradecendo. Inclusive a Nayara Nascimento, por exemplo, falou: que palestra maravilhosa, muito obrigada, Fukuda. Você contribuiu muito com a minha dissertação do mestrado. Enfim, várias outras interações, então muito obrigada, Fukuda. Você falou bastante, né, do psilídeo, que apesar de uma praga antiga, né, foi em 2004 quando ela realmente toma importância como bactéria do greening, né, justamente por ser um vetor da bactéria, e que a gente precisa, é claro, combater o vetor para combater o greening. Fala também de impacto do clima, preocupação com a transmissão da doença, de plantas infectadas para saudáveis, comportamento e sintomas, armadilhas e etc. Muito obrigada, e agora então vamos chamar nosso próximo palestrante, Danilo Franco, que vai complementar a palestra do Fukuda com o tema Estratégias de Controle Químico do Psilídeo. Vamos lá, Danilo, é contigo. Obrigado, Camila. Parabéns aos que me antecederam aí. A apresentação foi muito boa. Então, falando, né, a respeito basicamente do controle químico, como o Leandro bem apresentou, o manejo de todo o complexo aí, inseto-doença, a gente não tem sucesso a partir só de uma estratégia, mas o controle químico hoje é a grande base aí, né, para a gente manter a população de psilídeo, que é o vetor da doença, aí baixa. Quando a gente vai pensar na estratégia de controle de qualquer inseto, qualquer tipo de estratégia de controle, é importante a gente observar o ciclo biológico dele e aí tentar pensar em quais fases do inseto a gente teria possibilidade de atuar, né? Então, no caso do psilídeo, todas as fases, né? Então, nós temos as fases o adulto coloca os ovos nas novas brotações, como o Leandro mostrou. As ninfas são desenvolvidas nessas novas brotações e a partir daí eclode o adulto e aí o ciclo fica fechado. Então, todas as fases do inseto, elas estão externamente na planta. Então, no caso de qualquer estratégia de pulverização, a gente tem uma possibilidade de fazer o controle. O que cabe a nós é fazer avaliação se temos ferramentas, produtos disponíveis para qualquer uma dessas. É um inseto sugador, tanto as ninfas quanto o adulto se alimenta dos vasos do floema por sucção, né? Ele coloca o estilete, então também há possibilidade da colocação de inseticidas no solo, que são absorvidos pela planta. A gente pode, então, também fazer a avaliação desses produtos e saber se eles têm eficácia no controle dos insetos. Então, desde o começo, quando começamos, né, a nossa estação experimental, nosso departamento de pesquisa na Farm, tivemos bastante foco em fazer trabalhos para controle de psilídeo, e nesse sentido, passando alguns insights aí do controle químico, né, então, pensando no efeito, né, para controle de ovos, é possível controlar ovos? Sim. Né, aqui um exemplo, no caso de um produto formulado com diflubenzuron, nessa concentração, 200 gramas por litro, e o que cabe a nós é fazer essa avaliação. Então, aumentando a concentração, né, a dose do produto comercial, o produto formulado aqui, nós temos um efeito. Né? Então, não há eclosão de novos adultos a partir da pulverização sobre os ovos. Então, sim, há a possibilidade de, nos momentos de fluxos novos de vegetação, que nós sabemos que a praga está fazendo sua oviposição,
é importante pensarmos na estratégia de fazer adição de produtos e reguladores de crescimento de insetos fisiológicos, né, para fazer o controle dessas fases. O mesmo produto, a mesma concentração, a mesma faixa de dose, e nós temos respostas um pouco diferentes para o controle das ninfas. Então, para cada fase do inseto, é importante que sejam feitos estudos, mas sim, também há viabilidade da inclusão de produtos fisiológicos para controle dessas fases jovens, né, das 5 fases de ninfa, como o Leandro comentou. Então, nas 2 primeiras fases, nós temos uma possibilidade de fazer o controle, agregar produtos nas pulverizações para que a gente faça o controle dessas fases jovens. Quando nós falamos de adulto, a gente pode pensar, é claro que a mesma estratégia vale, né, o mesmo pensamento aqui para os ovos e para as ninfas, mas pensando no que vamos falar de agora em diante, no controle dos adultos, né? No controle dos adultos, nós podemos pensar numa estratégia, produtos de efeito de contato e de ingestão. Quando a gente fala de contato, nós temos uma possibilidade de um inseto que está lá na área no momento da pulverização e ele recebe o produto, né? O produto é depositado nele pelas gotas, né, da pulverização. Mas há também o controle por contato quando essa pulverização atinge as plantas e o inseto chega um dia depois, 1 hora depois dessa pulverização. E essa avaliação é uma avaliação muito importante para nós, para saber por quanto tempo essa deposição de produto que foi feito pela pulverização nas folhas, por quanto tempo esse inseto ainda pode se contaminar, né, pelos tarsos, né, pelas patas dele aqui, né, ele ainda absorver, ter contato com o inseticida está numa concentração suficiente para fazer o controle do inseto. E também, né, o que a gente comentou da ingestão. Quando o inseticida é aplicado no solo, né, a folha absorve né, a planta, né, pelo sistema radicular absorve esse inseticida, ou aplicado via tronco, e também a absorção dele. E o inseto, por se tratar de um inseto sugador, ele chega até a planta e no processo de alimentação dele, ele adquire também, se contamina com inseticida pela alimentação e vem a morte, né, causar a morte desse inseto. O grande problema, né, de trabalhar exclusivamente com esse controle por ingestão é de que nesse processo de alimentação que o inseto está tendo aqui para se contaminar com inseticida, ele também pode deixar a bactéria aqui dentro da folha e contaminar essa planta. Mas é uma grande estratégia de controle. Como a gente vê nesse trabalho, foi comparado, né? Então, cada bolinha dessa representa um confinamento de psilídeo, né? Foram colocados insetos na planta e avaliada a mortalidade. Então, aqui nós temos uma avaliação onde 73,3% dos insetos morreram, aqui 100% dos insetos colocados morreram, e na linha azul, a gente vê a mortalidade desses insetos ao longo do tempo, quando nós temos a combinação de estratégias de aplicação via solo e via folha. Então, há uma estabilidade muito grande de controle. Já quando nós fazemos só a pulverização foliar, há uma flutuação, porque, como o Leandro disse, quando a gente vai chegando longe do dia, né, aqui, por exemplo, foi um dia de uma pulverização, quando a gente se afasta desse dia da pulverização, tende o inseticida aplicado perder o seu efeito residual. Então, a combinação das estratégias ajuda no controle do psilídeo. Nós tivemos, ao longo do tempo, de avaliar muitos produtos. Uma das grandes informações que a gente conseguiu ao longo do tempo foi avaliar essa questão de quanto tempo o inseto precisa ficar em contato com a superfície para morrer. E ela é diferente para cada grupo de inseticida. Então, por exemplo, aqui a gente vê que numa área tratada com piretroides, um psilídeo adulto, se ele ficar por cerca de 3 horas em contato com aquela superfície, ele já se contamina a ponto de ter uma mortalidade de 80% da população. Para a gente ter a mesma mortalidade com os fosforados, o inseto precisa ficar em contato por aproximadamente 6 horas e quase 8 horas aqui com os neonicotinoides. Então, o tratamento de borda, a gente tem dado preferência para a utilização de produtos piretroides ou que contenham piretroide, né, em alguma mistura, devido ao inseto
que chega, né, um inseto migratório, por pouco tempo que ele fica em contato com aquela planta, ele já se contamine, né, a ponto de morrer. Nem tudo é mil maravilhas. Quando a gente compara a média de todos os trabalhos que nós já fizemos na Farmatac, e aqui então é um compilado de praticamente aí aproximadamente 2.500 avaliações, 2.500 confinamentos, aqui estão compilados nessa figura. A gente vê a mortalidade para cada dia após a aplicação. Então, 4 dias após a aplicação, 8 dias após a aplicação, 12 e 20. Né? Então, ao longo do tempo, quando nós vamos se afastando do dia da pulverização, os inseticidas perdem a sua eficiência. E nesse caso, o piretroide, que na avaliação anterior ele tinha vantagem, aqui ele tem desvantagem. É, né? O grupo químico que tem o menor período de controle, né? Menor eficácia nos dias após a aplicação. E ao contrário, né? Aqui o neonicotinoide ganha vantagem, ele tem um período de controle ao longo do tempo muito melhor do que os outros dois grupos. Recentemente, tem sido desenvolvidos, né, a gente tem tido a oportunidade de avaliar produtos em mistura. Né? Aqui nós estamos falando dos produtos aplicados isoladamente, algum inseticida neonicotinoide, fosforado ou piretroide, isoladamente, independente de qual molécula seja. Mas há a possibilidade de formulação de produtos com misturas, um neonicotinoide com piretroide, um fosforado, um organofosforado com piretroide, e a vantagem nisso, sim, né? Também uma compilação de todos os trabalhos que nós fizemos até hoje, comparando inseticidas em mix, independente de quais os grupos estão sendo misturados, de quais moléculas, comparando com os inseticidas aplicados isoladamente, né, as mesmas moléculas em mistura ou isoladamente, a gente tem uma vantagem, né, dos produtos em mistura de ingredientes ativos, associação de ingredientes ativos, que ele tem um período de controle mais prolongado comparado com os produtos isoladamente. Então, produtos em mistura tendem a controlar por mais tempo o psilídeo. É claro que só nesse assunto caberia um webinar, né, porque esse assunto de associação de inseticidas, de grupos químicos, há controvérsias, há pessoas, pesquisadores, né, que defendem, outros que não defendem isso por estratégias de manejo de resistência, mas o fato é que os produtos em mistura, eles têm uma performance de controle de adulto de psilídeo melhor do que dos produtos aplicados isoladamente, em média. E para exemplificar um pouco, nós tivemos a oportunidade de avaliar o Esperto, né, um produto que o Panini, na sequência, vai ter a oportunidade de falar com mais detalhes do produto, mas é um inseticida, uma mistura, né, de um piretroide com um neonicotinoide, da bifentrina com acetamiprid. Nós conduzimos esse trabalho, eu vou mostrar a avaliação do controle de adultos, né? Então foram feitos 5 confinamentos, um confinamento para avaliação da mortalidade entre 0 e 4 dias após a aplicação, depois outro de 4 a 8 dias após a aplicação e assim por diante. A gente sempre mantém uma testemunha para fazer a avaliação qual que é a mortalidade natural, né, para a gente saber da qualidade do trabalho e para poder também calcular depois a eficiência de controle. Nós comparamos com os produtos isolados, né, então com a bifentrina, aqui representando o grupo dos piretroides, e o imidacloprid representando o grupo dos neonicotinoides, apesar de não ser o imidacloprid da mistura, é o acetamiprido, mas é um representante do grupo, né, dos neonicotinoides aqui, comparando com um produto que é uma mistura pronta, né, e avaliamos três dosagens aqui por hectare, 160, 200 e 240 gramas por hectare. E a avaliação consiste no confinamento de 10 psilídeos por parcela, e a gente faz a avaliação do número de inseticidas, de adultos, né, de insetos que ficarão vivos no final da avaliação, no final do confinamento. No primeiro confinamento, que é feito no dia da pulverização, nós tivemos aqui nos tratamentos, nenhum dos tratamentos sobrou nenhum inseto vivo, tivemos 100% de mortalidade em todos os inseticidas que foram avaliados. E ao passar dos dias após a aplicação,
a gente vê que a quantidade de insetos que ficam vivos na área tendem a aumentar na área tratada, né? Mostrando que aquele resíduo que está sobre a folha já não tem mais eficácia. O que vale ressaltar aqui é o destaque dessas barras de cor mais azulada, comparando com as barras de cor mais amarelada, esverdeada aqui, que são os produtos isolados. Então, os produtos isolados, nós temos uma sobra muito maior de insetos vivos, comparando, né, com os tratamentos do produto da mistura, do esperto, no caso, em todas as dosagens. Quando a gente transforma isso para eficiência de controle, né, invertendo a informação, agora sim, quanto mais alto o valor, 100% de eficácia, quer dizer que 100% dos insetos foram controlados, né? E a gente tem uma redução dessa eficiência de controle ao longo do tempo, porém, vale ressaltar também que existe um padrão, né? O Ministério da Agricultura trabalha sempre com a recomendação de produtos que tenham um controle superior a 80% de controle, e nesse caso a gente vê que os padrões, né, a bifentrina e o imidacloprid isolado, eles perderam aqui a eficácia logo a partir do terceiro confinamento. E já os tratamentos com esperto, nas doses de 200 e 240 gramas, mantiveram o controle acima de 80% até os 16 dias após a aplicação. Então, mostrando que os produtos em mistura têm uma performance melhor para controle do psilídeo. E finalizando, né, dando um recado final, a gente pode dizer que a pulverização foliar ela ainda é uma base para o controle químico do psilídeo, porque permite que o inseto seja morto sem que ele venha fazer sua alimentação na planta. É importante, né, que cada grupo químico, cada molécula, cada produto seja formulado, seja avaliado, né, a fim de a gente conhecer suas propriedades e usar ele da melhor maneira possível nas rotações. As misturas de diferentes grupos químicos, né, a gente viu aqui no caso do esperto, tende a melhorar muito a performance de controle de adultos de psilídeo, na média de tudo que nós já avaliamos até hoje. E né, um recado para os citricultores, né, a gente vê, principalmente pela nossa atuação na assistência técnica, é fundamental, independente de qual rotação, de quais produtos esse produtor vai utilizar, mas o mais importante é que para o controle químico, é fundamental que ele estruture um programa de pulverização bastante rigoroso e disciplinado em termos de intervalos, visando manter a população do psilídeo baixa durante toda a safra, evitando assim a transmissão da bactéria, né, da contaminação das plantas. Agradeço a oportunidade, aí, o convite, e termino minha apresentação. Obrigado. Legal, Danilo, muito obrigada pela apresentação, acho que fez aí deu uma boa continuidade, né, ao que o Fukuda falou, e sem dúvida, né, de aprendizado enorme para todo mundo que está assistindo, inclusive tivemos várias interações aqui, o pessoal parabenizando sua palestra, a iniciativa da UPL em fazer esse webinar, né, de bastante conteúdo. Bom, vamos agora então, né, para a nossa última palestra, agora com o Panini, que é consultor de desenvolvimento de mercado da UPL. Panini, contigo está a palavra. Vamos lá conhecer um pouco do esperto. Ok, pessoal. Vamos lá. Eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre as soluções UPL para a citricultura. Eu já me apresentei, sou Edivaldo Panini, mais conhecido por Panini, trabalho na área de desenvolvimento de mercado. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, que é o tema principal, aí, psilídeo, só gostaria de comentar um pouquinho sobre a UPL. A UPL é uma empresa que mundialmente tem mais de 50 anos de mercado. No Brasil, ela está há aproximadamente 12 anos e a gente teve uma grata satisfação agora no fechamento dos nossos números, né, que o nosso ano agrícola ele vai de abril a março. Acabamos, então, de fechar o nosso ano agrícola agora no final de março. E a UPL teve um crescimento extraordinário, 17%, hoje sendo a quarta maior empresa do mercado nacional. Alguns pontos importantes falando da UPL, alguns dos nossos pilares, né, que é segurança alimentar, um menor impacto em termos de resíduo a essas culturas e consequentemente, também ao consumidor, e uma produção sustentável.
Isso são palavras, inclusive, do nosso CEO, o Fábio Torreta. E hoje a OPL ela tem um propósito que é o Open Ag, que é um conceito de inovação aberta, e a palavra vem do inglês, o Open de aberto e Ag de agricultura, né? Uma nova agricultura aberta a novas informações, a novas pesquisas, enfim, é um conceito novo de agricultura. E quando a gente fala num conceito novo de agricultura, nós somos fortes num conceito que foi criado pela UPL, que é o conceito Pronutiva. Quando a gente fala Pronutiva, é a somatória. Hoje a UPL é muito forte na área de proteção. Quando a gente fala em proteção, nós estamos falando dos defensivos agrícolas, mas nós também temos uma área muito forte de biosoluções, que é a parte de biocontrole, fisioativadores e nutrição inovadora. Então, quando a gente faz a composição da aplicação conjunta desses produtos de proteção, que fazem que minimizam as perdas, e utilizamos junto produtos de biosolução, que explora melhor o potencial genético das plantas, é isso que a gente chama de Pronutiva. E o Tejon nos auxiliou aí na construção dessa palavra nova, porque a gente ouve muito falar em saúde humana, em saúde animal, mas em saúde vegetal não. Então, o Tejon, parabéns ao Tejon que ajudou a gente a trabalhar nisso, e quando a gente fala, então, de proteção mais biosolução, que é Pronutiva, nós estamos falando aí em saúde vegetal, uma planta que tem uma resistência maior a pragas e doenças pelo fato da gente estar utilizando em conjunto a parte de proteção e de biosoluções também. Propriamente entrando aqui no nosso assunto hoje, falando da citricultura, e de alguns problemas que a citricultura tem e de soluções que nós estamos trazendo para o mercado também, esse é um slide que eu gosto bastante, ele foi elaborado pelo pessoal da Markstrat, já tem um tempo, mas aqui demonstra a importância que a citricultura brasileira tem no mundo, né? Então, a cada 5 copos de suco de laranja produzidos no mundo, 3 vêm do Brasil. Então, o Brasil, sem dúvida, é disparado hoje o maior produtor citrícola do mundo, né? E aí vai os meus parabéns a todo o pessoal que trabalha coligado à área aí, os técnicos, consultores, pessoal da indústria, pessoal do marketing, realmente é um feito enorme para a citricultura mundial, sendo o Brasil o maior produtor de citros aí do mundo. Agora, nem tudo é maravilha, né? O Danilo e o Fukuda acabaram de mostrar aqui a questão da problemática do greening, né? Que é transmitido pelo vetor psilídeo. E esse problema do psilídeo, hoje, do total de defensivos que é utilizado para controle das diversas pragas e fungos que hoje existem na citricultura, 20% desses produtos utilizados na citricultura são para controle de psilídeo. Isso demonstra, então, que realmente o psilídeo é uma praga de suma importância. Haja visto que a Flórida, né, os Estados Unidos, já foi o maior produtor de citros do mundo, produzindo quase 300 milhões de caixa. Hoje, foi anunciado semana passada, a nossa produção a produção estimada para a próxima safra será de aproximadamente 287 milhões de caixa. Imagine, os Estados Unidos já produziu isso, e hoje, por conta, principalmente do greening, que eles fizeram um manejo totalmente diferente e não conseguiram segurar, como aqui no Brasil a gente tem conseguido driblar o greening, de certa forma, mas os Estados Unidos hoje produz menos de 70 milhões de caixa de laranja. E o greening foi o grande responsável por essa queda drástica na produtividade americana. Recentemente, semana passada, como eu estava dizendo, esse dado aqui eu peguei do pessoal da Fundecitrus, e é um dado bastante interessante, o Fukuda até mencionou isso, né? Então, das principais pragas que se tem na citricultura brasileira, pragas e doenças, o greening é responsável por uma grande queda, além do que da contaminação de plantas, que tem que se fazer a erradicação, mas na safra 19-20, quase 21 milhões de caixas de laranja caíram no chão
por conta de greening. Então, se perderam, né? É uma produtividade, quando a gente fala aí que os Estados Unidos hoje produz 70 bilhões de caixa, assim, praticamente 1/3 da produção dos Estados Unidos caiu no chão aqui por conta do greening. Então, o greening, apesar de ter um certo controle aqui, né, do controle ser relativamente efetivo aqui no Brasil, mas é ainda a principal praga e a gente tem que tomar os devidos cuidados com o greening. Bom, isso falando do greening, né, da incidência do greening, do HLB, nos principais estados produtores de citros do Brasil, Sudoeste e Triângulo Mineiro. Vocês olham aí, o Fukuda comentou que começou a aparecer os primeiros sintomas de greening em 2004. Aqui nós mostramos esse gráfico, que é um gráfico aqui fonte da Fundecitrus também, que tem feito um excelente trabalho no auxílio ao controle do greening, inclusive a UPL é parceira, amiga do citricultor também. Aqui mostra de 2008, praticamente 11 anos, 2008 a 2019, o aumento na incidência de árvores com sintomas de greening, e a doença continua crescendo. Hoje, praticamente 20% das árvores de plantas citrícolas do Brasil apresentam sintomas de greening. Então, assim, essa é uma das maiores ameaças da citricultura brasileira, né? A Fundecitrus, como o Fukuda mencionou e como eu falei também, ela tem aí o que se chama de os 10 mandamentos do bom controle ou do melhor controle do greening, que pode está auxiliando no controle de greening, né, que é o planejamento e a escolha do local de plantio, trabalhar com mudas sadias que já venham de viveiros que tenham um bom controle do greening, aceleração do crescimento quando a planta está emitindo novas brotações, é extremamente importante para ela sair daquela fase onde o greening tem o psilídeo tem uma preferência, né, manejos em faixas e bordadura. Um ponto muito importante é a inspeção de plantas também, logicamente, a erradicação de plantas que estão com sintomas, para evitar que psilídeos que não têm o sintoma se infectem e vão contaminar outras plantas. O monitoramento extremamente importante e, logicamente, o controle do psilídeo. E esse manejo regional, aqui já citado, que é coordenado pela Fundecitrus, tem um ponto fundamental aí no controle do psilídeo. E promover ações externas, que aqui já foi falado também. Hoje se tem muitas plantas vizinhas, limão cravo, pomares abandonados, que acabam sendo uma fonte de infestação para essas áreas de citros em produção, né? E quando a gente fala isso, o controle químico, dentro desses 10 mandamentos aí que a gente falou, ele é uma ferramenta. Então, ele faz parte do manejo integrado. Ele não é a única opção que o citricultor tem. E o ano passado, a UPL lançou o Esperto, que é um inseticida por excelência. A gente vai estar falando rapidamente aqui sobre o Esperto. Mas o que tem o Esperto, assim, por que o Esperto está tendo uma aceitação muito grande dos citricultores e está tendo um controle excepcional? O primeiro ponto é que ele tem uma eficácia muito grande em termos de mortalidade, de rápida mortalidade do inseto, e um controle eficiente em termos de dias de controle. Então, o Esperto tem duas pegadas, né? Ele mata o psilídeo rapidamente e controla por um período maior do que a maioria dos produtos hoje utilizados para controle dessa praga. O Esperto é um produto, como eu disse, nós lançamos no ano passado, o registro dele saiu em 2018, é o único Neomix registrado no mercado, ele está totalmente adequado à lista, antiga lista PIC, né, que hoje é a Protect Citrus, é um produto registrado para aplicação aérea, não desequilibra ácaros, adequado em termos de rastreabilidade, hoje é uma exigência do mercado, né, o consumidor cada vez mais quer produtos mais sadios e saudáveis, né? E ele está totalmente de encontro nessa linha. E a eficácia comprovada, como vocês viram aí nos trabalhos que o Danilo apresentou aí, que foram realizados pela Farmatac. Como eu disse, esse produto é um Neomix, ele é uma mistura é um produto pronto, acetamiprid e bifentrina,
nas concentrações aí de 250 gramas cada. Pontos importantes, né, por que o produto tem uma ação rápida e por um período maior de controle, né? Ele tem ação por ingestão e contato, é um produto faixa azul, um produto de baixa dosagem, WG, o que facilita muito as operações de campo em termos de preparo de calda, né? É um produto bem inovador. Com relação à ação desse produto, ele age no sistema nervoso do inseto, né, de duas formas, que ele é um neomix, ele atua como agonista dos receptores nicotínicos de acetilcolina, e ele também retarda o fechamento dos canais de sódio. A gente acredita fortemente, como o Danilo estava mencionando ali, que pelo fato da gente estar trabalhando com dois ativos que têm modos de ação diferentes, dificilmente esse produto terá algum problema de resistência. O inseto terá um problema de resistência a esse produto, né? Com dois modos de ação completamente distintos. Essa estrutura molecular da bifentrina é um piretroide de quarta geração. Ele tem também uma ação acaricida, então a gente acredita fortemente que também esse produto não terá nenhum problema de desequilíbrio com relação a ácaro que alguns produtos podem ocasionar. Com relação à seletividade, dentre os produtos utilizados para controle de psilídeo, né, citamos aqui alguns, né, por exemplo, tiametoxam, imidacloprid, que tem uma ligação na fórmula molecular nitro, diferente o acetamiprido, que é o neonicotinoide também, mas ele tem essa ligação ciano, que é muito mais seletivo aos inimigos naturais e aos insetos benéficos. Agora, vale a pena lembrar aqui também que nenhum inseticida é recomendado aplicar em florada plena, né? Então, a gente tem que também saber o momento correto de estar se utilizando os produtos, né? Mas, sim, esse produto, pelo fato de ter essa ligação ciano, ele é mais seletivo para insetos benéficos e inimigos naturais. Aqui, só repetindo, esse é o resultado que o Danilo mostrou para a gente, né? A nossa recomendação, eu vou estar mencionando mais à frente também, o Esperto, ele tem registro de 160 gramas a 240 gramas de produto comercial para bombas de 2.000 litros, e então a gente tem uma faixa de trabalho aí bastante interessante, né, de 160 e 240 gramas. A nossa recomendação oficial é de 200 gramas, mas a gente sabe que na citricultura são feitas várias formas, né, como o Foucault e o Danilo mencionaram. Existe o sistema que se faz a aplicação internas a cada 15, 20 dias, e as aplicações de bordaduras que são feitas praticamente semanalmente. Então, se o citricultor estiver fazendo a aplicação de bordadura semanalmente, não há necessidade de aplicação de uma dose cheia. Dá para trabalhar com a dosagem menor. Então, é um produto que tem uma flexibilidade nesse sentido também. A gente está trabalhando com uma dosagem menor de registro nas bordaduras semanalmente e, quando se entra no pomar como um todo, vão, assim, trabalhar com dosagem de 200 e 240, né? Logicamente que esse próximo slide agora é um gráfico aqui onde a gente explica o modo de aplicação do produto, né? Então, pegando a nossa dosagem média, que é a nossa recomendação aí de 200 gramas para 2.000 litros por bomba, né? Trabalhando com uma cauda entre 1.000 e 2.000 litros por hectare. Isso, logicamente, vai depender da cubicagem da planta, né? E se for aplicação aérea, entre 20 e 50 litros. Aqui é um esquema gráfico, simplesmente para mostrar que essas aplicações, logicamente, tem que ter um monitoramento também. A gente colocou aqui espaçadas as aplicações de 21 dias. E não necessariamente tem que ser o Esperto aplicado sequencialmente. Nós sabemos que hoje o controle de psilídeo necessita pelo menos de 15, 20 aplicações, às vezes, por ano.
Então, é interessante que se faça a rotação de produtos e de modos de ação diferentes também, né? Mas aqui é simplesmente um gráfico para mostrar, em termos de dosagem, a nossa recomendação técnica do produto para controle de psilídeo. Para finalizar, eu coloco esse último slide aqui para mostrar a pujança hoje da UPL. A gente tem um portfólio muito grande para a citricultura. Eu comentei que, logo no início, que a UPL é a quarta empresa de defensivos agrícolas no Brasil hoje, e na citricultura nós somos a segunda empresa. E estamos indo rumo à primeira aí, se Deus quiser. Então, esse é o nosso portfólio. A gente tem uma linha bastante interessante de acaricida, de inseticida, de herbicidas, a parte de biosoluções, que aí, em conjunto com a nossa parte de proteção, faz a parte produtiva, que isso performance em saúde vegetal, né? E também temos aí 2 fungicidas, né? Um fungicida à base de cobre e um fungicida biológico. Eu agradeço a oportunidade, a gente vai estar abrindo para perguntas aí no final agora dessa webinar. Fica aqui o meu contato, né? E para finalizar, a gente tem um vídeo que foram feitos com alguns pesquisadores. Inclusive, eu queria agradecer aqui esses pesquisadores, consultores que participaram aí do vídeo, alguns consultores. Agradecer aí o pessoal do GECONSE, do GETAC, que são parceiros nossos também nesse trabalho que vem sendo elaborado, que vem dando essa pujança para a citricultura brasileira. Meu muito obrigado ao pessoal que também participaram aí desse vídeo que a gente vai estar mostrando agora. Bom, o greening é a doença mais importante da citricultura mundial, vem causando grandes prejuízos na citricultura de São Paulo, causado pelo psilídeo, transmissor da doença. Nós temos no estado de São Paulo várias regiões onde a cada dia o volume de plantas doentes crescem muito e a gente vê o seguinte, que o esperto veio para contribuir muito para esse controle da doença, tanto em pomares adultos como em pomares jovens em implantação. Nós fizemos um experimento para avaliar a eficiência do produto do inseticida esperto da UPL no controle de psilídeo. E nós podemos verificar que, após a aplicação do inseticida nas plantas, 2 horas depois nós confinamos os psilídeos e avaliamos a mortalidade 30 minutos e 1 hora após o confinamento. E percebemos que o inseticida esperto ele provocou mais de 90% de mortalidade do psilídeo. Esse produto vem a corroborar com o nosso manejo integrado de pragas, auxiliando no rodízio de produtos e princípios para que eles permaneçam por mais tempo, para a gente manter as ferramentas de controle desse vetor. Recentemente, a Farmatac teve a oportunidade de fazer a avaliação do desempenho agronômico do esperto para controle de adultos de psilídeo. E o resultado foi excepcional. Comparamos com outros produtos disponíveis no mercado e o resultado de período de controle proporcionado pelo esperto foi fantástico. Então, esse novo lançamento da UPL realmente tende a contribuir muito com a citricultura como uma nova opção para o citricultor. O inseticida esperto, ele tem demonstrado que é uma excelente ferramenta, né? Tanto pelo seu modo de ação, que ele é um produto de choque com efeito bastante rápido, e também pelo fato de ser um produto que é muito bom para o manejo da resistência do inseto. Fizemos vários testes a nível de campo, a nível de experimento e realmente constatamos que o produto tem uma performance excelente.
Bom, legal, pessoal. Parabéns, muito boas as palestras, tivemos bastante interações e elogios aqui. E agora, então, temos pouquinho tempo, vou pedir para cada um responder somente uma pergunta, tá? Infelizmente, não vamos ter tempo para fazer mais de uma para cada palestrante. E eu peço que a resposta seja bem breve, tá bom? Para que todos possam fazer as suas respostas. Bom, vamos lá, Tejon, queria começar contigo. O Luiz Ramos Lima, ele reafirma dessa questão da imagem do agro que você comenta na sua palestra sobre o conceito de saúde, e ele fala que você, né, tem apresentado bastante no mercado essa questão do conceito da saúde, que ele, né, julga ser muito adequado e muito valioso, e confirma que a gente tem que realmente viralizar ainda mais essa marca de saúde. E aí eu entro contigo, né, a UPL realmente ela assumiu esse conceito de saúde vegetal, inclusive, né, de forma de muito orgulho para a gente, com o time da Biomarketing, liderado pelo Tejon, nós construímos este conceito de saúde vegetal. E aí, Tejon, vem a pergunta para você. Como que as empresas brasileiras elas podem assumir estes conceitos positivos, né, exemplo do que a UPL fez, né, criando esse tema de saúde vegetal, e se unir em prol da citricultura diante do cenário mundial, ou seja, a citricultura brasileira num posicionamento de saúde vista, né, por esse cenário no mundo? Olha, é uma pergunta importantíssima e acho que é um grande desafio, porque nós estamos no meio aqui da Covid-19 e, infelizmente, a não ser que aconteça algum milagre, nós vamos ser os campeões mundiais de infecção e de mortes. Isso vai ser extremamente negativo, porque como alimento é saúde, produto brasileiro, né, made in Brasil, nós precisaremos sim de uma reconstrução muito ativa de imagem brasileira no exterior. E talvez a gente não consiga fazer isso do agronegócio inteiro, mas a cadeia produtiva da citricultura pode fazer, porque ela é muito bem orquestrada e organizada, desde os seus fundamentos científicos até a ponta do consumo final, uma boa organização de logística e acesso a mercados. E aí significaria o seguinte: tem que colocar mais dinheiro para fazermos investimentos, mostrando ao mundo que a citricultura brasileira tem todos esses processos que nós vemos aqui. Portanto, a fórmula é simples. Não dá para fazer com 18, 19 milhões de dólares em 3 anos. É muito pouco dinheiro. Você precisa ter um dinheiro maior e uma ação organizada, forte, pelos próximos anos para reconstrução, e a citricultura pode ajudar o Brasil numa percepção positiva, porque nós teremos um desafio de imagem gigantesco associando saúde a todo o nosso agronegócio. Acho que a citricultura tem uma contribuição importante para o agro brasileiro como um todo. Tem que pegar um dinheiro maior, não é? O faturamento é de 2,5 bilhões de dólares, não é pouco, tem que haver um percentual para uma ação institucional de médio e longo prazo no mundo. Legal, Tejon, excelente resposta, obrigada. Agora eu vou para você, Fukuda. O Guilherme Fernando Frari, ele pergunta, né, Fukuda, pensando na rapidez da transmissão da bactéria pelo psilídeo, qual a sua opinião sobre a utilização de inseticidas microbiológicos para psilídeos? Bom, nós temos trabalhado um pouco com inseticidas microbiológicos, mas o grande problema que eu falo dos produtos biológicos é que nós estamos dentro de uma visão ainda muito fechada do que a gente fazia com os químicos. Então, tudo que a gente monta de protocolo, a gente monta baseado muito nos químicos. Então, assim, a gente não tem visto a curto prazo, aí, assim, em psilídeo, pelo que a gente viu de todos os trabalhos que a gente já fez, um resultado muito grande dos biológicos. Mas eu falo sempre que a cada degrau que nós vamos andando aí na citricultura, na tecnologia, a gente vai ganhando uma visão nova. Então, aparece alguma coisa, mas assim, com uma dificuldade muito grande, porque nós estamos dentro de um paradigma muito antigo do químico, tudo. Eu creio que não deve levar muito tempo para a gente começar a adaptar os biológicos aí no campo para controle de psilídeo. Mas eu acho que as coisas vão se somar. Elas não vão uma substituir a outra. Eu acho que elas vão, ao longo do tempo, se somar, como a Tamarix aí, a gente tem visto, assim, nos pomares que a gente não faz aplicação de inseticida, ela é muito eficiente no controle do psilídeo. Então, eu acredito que ao longo do tempo nós vamos
trabalhando e vamos quebrar esses paradigmas. E eu acho que não deve estar muito longe. Nós estamos vendo agora, o Danilo mostrou os trabalhos lá que nós tínhamos 8 a 12 dias de controle, nós já estamos com um esperto que chegou praticamente a 20 dias de controle, coisa que a gente não via para trás, e a gente já tem outros produtos com mais dias de controle. Então, eu creio que nós estamos lidando com uma praga, com ferramentas que a gente usava 20 anos atrás, que são os produtos que estão no mercado aí, que já tem 15, 20 anos. Então, eu creio que nós vamos evoluir, tenho certeza disso, absoluta, e talvez a gente não vai acompanhar muito isso, mas o pessoal mais novo vai evoluir até chegar ao ponto de lidar muito bem com os biológicos aí. Tá? Legal, Fukuda, obrigada. Excelente resposta também. Pessoal, nós infelizmente encerraríamos agora, mas eu vou tomar a liberdade de pedir mais 5 minutinhos de todos, que realmente, né, nosso webinar acabou passando um pouquinho do tempo. Mas aí, Danilo e Panini, eu vou pedir realmente a compreensão de vocês para que sejam bem rápidas as respostas, tá bem? Vamos lá, Danilo, para você temos várias perguntas, na verdade, para todos, mas eu vou tentar consolidar, porque muitas pessoas perguntaram no sentido do que o José Renato Melari está falando. Ele pergunta como estão as pesquisas em relação à resistência varietal e produtos que podem causar a repelência ao inseto. Olha, essa não é uma linha que a Farmatac pesquisa muito, né? Já fizemos avaliações de alguns produtos que teriam essa finalidade de repelência, né, para tentar driblar a praga, não seria um controle, seria uma maneira de afastar ela do pomar. Né? Fizemos avaliações desses produtos há 4, 5 anos atrás. Os resultados não, nas nossas avaliações, né, nos produtos que nós avaliamos que vieram de outros países, não foram satisfatórios. De lá para cá, a citricultura tinha passado por um período meio ruim, né, de mercado, isso afasta um pouco as empresas que desenvolvem produtos, então ficamos com uma janela de tempo aí sem avaliação de novos produtos ou algo do gênero, né? E agora estamos num momento bom, então eu creio que talvez no médio prazo tenha outras moléculas, outros produtos vindo, mas hoje não tem nada que a gente consiga colocar como uma opção de controle, infelizmente. O controle ainda, né, trabalhar com a mortalidade, né, matar o inseto ainda é a opção que a gente tem. Tá certo, Danilo, muito obrigada. Bom, agora, Panini, vou tentar pegar uma pergunta também, mas que é de interesse de bastante pessoas aqui que comentaram. Vou pegar como representante do César Sampaio Pavani. Ele quer saber quais os desafios para conciliar controles químicos e biológicos, mesmo sabendo que ambos têm total, né, cada um com a sua importância. Bom, essa é uma linha que a UPL vem trabalhando, né? Assim como eu fiz a abertura, eu falei dessa questão da proteção que vem dos defensivos, né? E o que a proteção faz? Nada mais do que o produto vai controlar algum inseto, alguma praga, algum fungo que vai atacar aquela lavoura. E a parte aí de biosoluções, que aí engloba um monte de produtos, né? Fisioativadores, produtos biológicos. E esses produtos fisioativadores, sim, eles podem potencializar a planta no sentido de geneticamente a planta expressar melhor geneticamente o seu potencial produtivo. Um produto defensivo, ele não consegue fazer isso, né? Então, o pessoal usa um produto defensivo que ele vai aumentar a produtividade. Defensivos, eles fazem a proteção. E produtos de biosolução, no caso aí os bioativadores, né? Os fisioativadores, esses sim conseguem fazer com que a planta consiga expressar o seu maior potencial. Então, a gente acredita muito fortemente, a UPL acredita muito fortemente nessa dobradinha, né, de produtos de proteção, como o Fukuda mencionou. Eu acho difícil, num primeiro momento, você mudar tudo para produtos biológicos. É impossível, né? Com a demanda alimentar que hoje a gente tem mundialmente, não se consegue fazer isso. Mas, gradativamente, essa utilização intercalada ou em conjunto de produtos de proteção e produtos de biosolução, aí quando eu falo biosoluções, produtos fisioativadores ou produtos biológicos,
Eu acho que essa integração gradual e cada vez mais aumentando esses produtos fisioativadores de biosolução, eu acho que tem tudo para dar certo nesse sistema de nova agricultura e, com isso, cada vez mais a gente trazer alimentos mais saudáveis aí para o consumidor, né? E a gente também, nós todos somos consumidores, né? Então é isso que a gente espera, é comer cada vez mais um alimento mais saudável, e por isso que a gente fala aí na questão também que foi criada aí pela Biomart, a questão de saúde vegetal, que é essa união, né? Produtos de proteção com produtos de biosoluções, trazendo para a Nutiva, que vai ter uma planta mais saudável, com menos resíduo. Então, acho que é por aí. É gradativo, não é assim rápido, mas a gente acredita fortemente que o mundo tende a mudar para fontes mais saudáveis de controle aí de pragas e doenças. Sem dúvida, vamos todos juntos, né, rumo à saúde vegetal. Bom, pessoal, com isso nós encerramos nosso webinar Biologia e Controle do Psilídeo dos Citros. Várias pessoas aqui da UPL agradeceram, mandaram abraços. Vou pegar aqui o Mancini, né, representando o pessoal da UPL. Ele agradece em nome de toda a UPL e agradece também, especialmente, os citricultores e consultores que estão participando aqui com a gente, e diz que saúde vegetal se faz assim, com Pronutiva e esperto contra o greening. Perfeito, Mancini, obrigada, representando muito bem o time da UPL. E Panini, agora um minutinho de palavra final em nome da UPL. Vamos lá. Na verdade, a gente gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos, né? Citricultores, clientes, distribuidores, cooperativas, consultores, enfim, estudantes que aqui participaram também dessa webinar. Agradecer a você, Camila Altejon, aí da Biomart, e principalmente ao Fukuda e ao Danilo da Farmatac, que tem trabalhado forte aí com a gente, assim como vários outros consultores. Nós mostramos aqui hoje resultados, né, de controle de psilídeo, trabalhos que foram realizados aí pela Farmatac, mas eu gostaria de ressaltar que nós fizemos trabalhos praticamente com todos os consultores e com as grandes consultorias com esse produto. Então, é um produto que ele teve bastante tempo de trabalho, de pesquisa e desenvolvimento para chegar ao mercado, o esperto chegar ao mercado, e por isso aí que vocês viram que a voz de consultores, né, que hoje está sendo considerado um dos melhores produtos em termos de controle rápido e por um maior período de controle, né? Então, agradeço aí todo o pessoal que passou, que participou dessa webinar, e um abraço aí para o nosso pessoal, para a galera aí da UPL. Valeu, time UPL. Marcelo Gardel aqui também presente, dando um abraço para você também, Marcelo. Bom, pessoal, então esperamos que vocês tenham gostado. Eu adorei essa tarde aqui que a gente compartilhou de bastante conteúdo. Aos palestrantes, nosso muito obrigada por contribuir tanto conhecimento. E ao UPL, parabéns novamente pela iniciativa. Panini, a você, nosso parabéns, né, em nome de toda a UPL que fez esse trabalho incrível. Bom, este webinar vai ficar gravado, a UPL vai compartilhar nas redes sociais dela, tá? Facebook, Instagram, então sigam as páginas para que vocês possam ter acesso a este conteúdo novamente. E é isso, pessoal, esperamos que tenham gostado. Obrigada pela participação de todos e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.